A engrenagem cruel do tráfico transatlântico de pessoas escravizadas começava muito antes da travessia marítima em si. O processo se desenrolava em terras africanas, onde uma rede complexa de alianças políticas, interesses econômicos e violência armada alimentava o comércio humano. Tudo se iniciava com a captura, em guerras tribais incentivadas ou diretamente provocadas pelos traficantes europeus, ou mesmo por meio de sequestros planejados por chefes locais que haviam se integrado ao sistema. Esses cativos, considerados prisioneiros de guerra, ou rebeldes, eram levados para feiras e entrepostos costeiros. Ali, eram armazenados em condições desumanas, muitas vezes acorrentados por semanas ou meses, aguardando a chegada dos europeus. A comercialização nesse ponto ganhava um tom burocrático e frio. Os corpos eram avaliados como mercadorias, examinados quanto à idade, resistência física, ausência de doenças, dentes firmes, músculos definidos. Os que apresentassem marcas de doença ou deficiência eram descartados, trocados por valor inferior ou deixados à própria sorte. As trocas eram feitas por bens manufaturados, espingardas, tecidos, contas de vidro, fumo, aguardente e, com frequência, pólvora. Essa lógica perversa sustentava um ciclo de abastecimento constante dos navios negreiros, que aportavam nos portos africanos com os porões vazios e voltavam carregados de vidas reduzidas a mercadorias. Assim, começava a jornada, não apenas física, mas existencial, rumo à desumanização brutal. Os navios negreiros eram embarcações adaptadas ou construídas especificamente para o transporte de seres humanos, não com o propósito de conforto ou segurança, mas sim de maximizar o estoque humano, como se fossem porões flutuantes de dor e degradação. O navio por fora podia até parecer com qualquer outra embarcação mercante da época, mas por dentro escondia uma arquitetura voltada à opressão. No convés superior ficavam os tripulantes, os oficiais e a carga de mantimentos. Abaixo, porém, revelava-se o verdadeiro inferno. Os escravizados eram confinados no porão, um compartimento escuro, úmido, insalubre e de pé direito tão baixo que era impossível ficar em pé. A altura média mal ultrapassava 1,20 m, forçando centenas de pessoas a permanecerem deitadas ou encolhidas por dias e noites sem fim. Os corpos eram amontoados lado a lado, quase sem espaço para se mover, presos por grilhões de ferro que limitavam até mesmo a tentativa de se virar. Homens, mulheres e crianças eram separados, mas nem sempre, e quando juntos a violência sexual e o abuso eram constantes. O ar era irrespirável. O fedor de fezes, urina, sangue e vômito se misturava com o sal do mar e a umidade do ambiente, criando um cheiro permanente de morte. Doenças como disenteria, varíola, escorbuto e tuberculose proliferavam com velocidade. Muitos morriam ali mesmo, e seus corpos permaneciam lado a lado com os vivos até que os marinheiros decidissem jogá-los ao mar. O navio negreiro, apesar de sua aparência náutica comum, era uma máquina de moer almas, meticulosamente planejado para anular a dignidade humana e transformar homens livres em cativos comercializáveis. O espaço onde deveriam existir vidas inteiras tornava-se apenas mais um compartimento no lucro de um império baseado na dor. Dentre os muitos horrores registrados ao longo do tráfico transatlântico, um episódio específico se destaca pela brutalidade e frieza com que foi conduzido. O caso do navio Zong, ocorrido em 1781. A embarcação britânica, como tantas outras que cruzavam o oceano, era um típico navio negreiro, abarrotado de seres humanos arrancados do continente africano e vendidos como mercadorias. A bordo, cerca de 470 africanos escravizados foram embarcados com destino às colônias do Caribe. O número excedia em muito a capacidade da embarcação, mas o lucro falava mais alto que qualquer precaução. Durante a travessia, o navio foi atingido por uma série de tempestades e doenças. Começaram a se espalhar. A água potável escasseou, mas o que se seguiu ultrapassa os limites da sanidade. Temendo que os escravizados morressem de forma natural e se tornassem assim um prejuízo financeiro, o capitão Luke Collingwood tomou uma decisão cínica e hedionda.
ordenou que mais de 130 africanos fossem jogados ao mar, vivos, um a um, sob a justificativa de que assim a perda poderia ser registrada como danos de carga e coberta pelo seguro. As pessoas, acorrentadas e enfraquecidas, foram lançadas nas águas do Atlântico como se fossem simples fardos molhados, descartáveis. E o mais estarrecedor, o caso foi parar nos tribunais britânicos, mas não como um julgamento por assassinato em massa. O debate girou em torno da indenização da companhia de seguros, como se fosse uma disputa por cargas perdidas, não por vidas humanas. O tribunal, à época, considerou inicialmente que o massacre era legal, comparando os africanos a cavalos doentes atirados ao mar para salvar o resto da carga. A repercussão, no entanto, foi tamanha que o caso se tornou um marco para o movimento abolicionista britânico, servindo de alerta para o grau de desumanização praticado nos navios negreiros. Essa história verídica não é um ponto fora da curva, é o reflexo cru e sistemático de uma lógica que tratava gente como objeto, alma como número e morte como custo operacional. O navio negreiro Zong tornou-se, infelizmente, símbolo de tudo aquilo que o Oceano Atlântico engoliu em silêncio. Vozes, nomes, histórias e memórias que nunca tiveram a chance de serem ouvidas. Depois de semanas, às vezes meses, de escuridão, doença, fome e dor, o momento da chegada à terra firme era tudo, menos libertador. Para muitos, o desembarque significava apenas a transição do cativeiro flutuante para um cativeiro enraizado em solo estrangeiro. Quando o navio negreiro finalmente atracava, fosse em portos das Américas ou do Caribe, o que se via não era alívio nos rostos marcados pelo sofrimento, mas um tipo de terror resignado, de quem sabe que o pior ainda está por vir. Os sobreviventes eram retirados do porão como fardos quebrados, cambaleantes, cegos de luz depois de tanto tempo na escuridão. Muitos já não tinham força para caminhar. Outros mal reconheciam o próprio nome. A chegada era acompanhada por uma nova inspeção. Compradores locais, senhores de engenho, comerciantes de almas e intermediários formavam fileiras para escolher suas peças, como chamavam, friamente, aqueles que haviam sobrevivido ao porão do navio negreiro. Homens eram postos em pé, mesmo feridos, obrigados a flexionar os músculos, abrir a boca, girar o corpo, uma vitrine de carne. As mulheres, além disso, eram violadas em sua dignidade, examinadas como se fossem animais reprodutores. As crianças, em silêncio, olhavam sem compreender por que seus pais estavam sendo separados delas. As marcas da travessia não eram apenas físicas, as feridas nas costas, nos pulsos, os olhos fundos, mas também espirituais, invisíveis. Um oceano havia sido cruzado, sim, mas às custas da identidade, da cultura, da língua e da liberdade. A terra que pisavam agora não era nova, era hostil. Um campo de trabalho onde o sol não iluminava a esperança, mas revelava o chicote. A chegada, nos registros, era tratada como entrega de carga. Nas almas, era o início do fim. O navio negreiro, agora vazio, se afastava lentamente do cais, pronto para buscar novos corpos, porque, para o sistema, onde um caía, outro sempre poderia ser carregado. E assim, entre correntes, mares revoltos e silêncios históricos, chegamos ao fim dessa travessia dolorosa. O que você ouviu aqui não é apenas uma lembrança distante, nem tampouco uma fábula trágica. É um retrato real, visceral, de como funcionava a engrenagem desumana por trás de cada navio negreiro que cruzava o Atlântico. Relembrar essas histórias não é reviver o sofrimento em vão, mas sim honrar a memória de milhões de vidas apagadas à força, resgatar vozes que foram silenciadas por gerações e provocar reflexão, porque a história, quando ignorada, se repete, às vezes com novas formas, mas com as mesmas feridas abertas. Se esse conteúdo te tocou, te ensinou ou te fez refletir de alguma maneira, não esquece de se inscrever aqui no canal. Isso nos ajuda a continuar produzindo histórias profundas, reais e necessárias. Deixe seu like, compartilhe com quem também precisa conhecer esse lado da história, o lado que foi enterrado sob as sombras, mas que ainda
pulsa esperando para ser contado. Esse foi mais um capítulo dos Sombras da História. Até a próxima travessia.